Olá, meus amiguinhos! Estamos aqui juntinhos mais uma vez para falar sobre Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade, sobre a verdadeira felicidade. Como a gente consegue a verdadeira felicidade? A gente pode comprar a felicidade? Não tem jeito, né? Alguém pode nos dar de presente a felicidade? Também não pode. Então, como vamos conseguir a felicidade? Jesus nos ensinou isso através das suas parábolas e através do seu exemplo de vida quando ele estava aqui na terra com a gente. Mas antes, nós vamos começar fazendo a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus e pensando em Jesus. Vamos lá? Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, guarda minha vida e meu coraçãozinho. Fica comigo de noite e de dia. Cuida das crianças, dos adultos, dos passarinhos e das florzinhas. Cuida de todo mundo, assim seja. Quando aqui cheguei, Deus me concedeu um anjo de luz pra me proteger. Em tudo que eu sentisse, por onde eu andasse, em tudo que eu fizesse, comigo ele estaria. Nas noites mais escuras, na dor, na alegria, nas minhas travessuras, jamais me faltaria. Livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura a minha mão. Abra suas asas, clareia o meu caminho, guarda o meu destino e tudo que eu fizer. Não andarei sozinho, pois Deus me deu você, meu anjo da guarda, vem me proteger. Livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura a minha mão. Certa vez, Jesus subiu no alto de um monte e começou a falar para várias pessoas que o seguiam. Ele falou para essas pessoas como conseguir a felicidade, qual o caminho para a gente conseguir a felicidade. Ele nos deu 8 regras e hoje nós vamos falar delas aqui. Essas regras que Jesus nos ensinou ficou conhecido como as bem-aventuranças. Sabe por quê? Porque toda vez que ele ia falar uma regra, ele começava com a frase bem-aventurado os... E aí então ficou conhecida como as bem-aventuranças, que são na verdade 8 regras para a felicidade. Primeira regra: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Significa que os pobres serão mais bem recebidos no reino de Deus do que os ricos? Não, não significa isso. O que significa pobres de espírito? Significa as pessoas humildes de coração. A gente precisa entender que nós estamos em crescimento, em evolução espiritual. A gente tem que ter humildade para saber que nós não sabemos tudo.
Ser pobre de espírito é ter humildade. Não tem nada a ver com dinheiro, com coisas materiais. Ser pobre de espírito é respeitar o outro, é ter humildade para reconhecer que existe Deus, que está acima de todos nós e acima de tudo. Existe Deus que nos dirige, que dirige a nossa vida. Ter humildade é a gente respeitar o outro, é a gente não humilhar ninguém, é nós não nos acharmos melhores do que o outro. Isso é ser humilde, humilde de coração. Segunda regra, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Chorar, será que isso está falando que a gente tem que ficar chorando por aí o tempo todo? Não, não é esse choro, não é choro de manhã não, não é chorar porque papai não te deu o brinquedo que você queria, não é chorar porque o coleguinha pegou seu brinquedo emprestado, isso não tem nada a ver com esse choro, isso é choro de egoísmo, é choro de manhã, não é esse choro que Jesus fala pra gente. O chorar que ele fala é quando a gente chora do fundo do coração. A gente chora porque a gente reconhece que a gente fez alguma coisa de errado, que a gente magoou alguém, que a gente feriu alguém. E aí a gente arrepende do fundo do coração. E a gente chora, a gente fica sentindo uma dorzinha por causa daquilo. A gente está reconhecendo o nosso erro. E nós seremos consolados, sabe por quê? Porque uma vez que a gente reconhece que a gente errou, é muito provável que a gente não vai errar mais naquele mesmo motivo. Então a gente está dando o primeiro passo para nos melhorarmos, para sermos uma pessoa melhor. É desse choro, o choro do coração, do arrependimento por algo errado, que Jesus fala que nós seremos consolados. Agora vamos à terceira regra. Bem-aventurado os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O que é ser manso e pacífico? As pessoas acham que ser manso e pacífico é ser bobo, é ser covarde, mas não tem nada a ver com isso. Ser manso e pacífico é a gente não agredir o outro, é quando tiver alguma briga, em vez da gente lá tiver alguma confusão, em vez da gente lá colocar fogo e incentivar a briga para que as pessoas briguem mais, a gente vai lá acalmar as pessoas, a gente vai evitar as brigas. Ser manso é a gente não agredir o próximo, é a gente evitar a violência. E não agredir não é só fisicamente não, porque a gente agride também as pessoas verbalmente. Então a gente tem que ser manso e pacífico nas palavras e no agir. Quarta regra, bem-aventurado os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Existe injustiça, gente? A gente acredita em justiça? Não, né? Porque a gente sabe que Deus é perfeito, Deus é amor e Deus jamais permitiria que alguma injustiça nos acontecesse. O que acontece é que a gente enxerga um pedacinho tão pequeno, a gente enxerga só o que está acontecendo agora, é só um pedacinho daquilo. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele enxerga tudo, Ele tudo vê e Ele tudo sabe. Por isso é que Ele permite que certas coisas aconteçam. Essas coisas que Ele permite e que a gente acha que é injustiça, é para o crescimento da pessoa. É porque às vezes a gente não aprende pelo amor, a gente não aprende lendo o que Jesus nos ensinou. Aí vem a dorzinha para nos ensinar. Porque a dor nos ensina. Quando a gente está sofrendo, a gente tenta mudar de comportamento. Não é assim? Então aí muitas vezes as pessoas sofrem e a gente fala, nossa, mas que injustiça. Mas acreditem, não existe injustiça. Deus não permite injustiça. Deus tudo sabe, tudo vê. Então, temos que acreditar na bondade divina, na sabedoria divina e na justiça divina. Agora vamos para a quinta regra. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que é misericórdia? É ter compaixão. E sabe o que é compaixão? Compaixão é a gente compreender o próximo, é a gente perdoar o próximo, é nos colocarmos no lugar do outro. Isso é ter compaixão com o próximo, é a gente perdoar o defeito dos outros, é a gente não julgar, é a gente aceitar o outro como ele é.
Isso é ter compaixão. Sexta regra: bem-aventurado os que têm puro o coração, porque verão a Deus. O que é ter puro coração? Quais são as sujeiras que a gente carrega dentro do coração da gente? Raiva, ódio, maldade, rancor. Essas são as sujeiras que estão dentro do coração da gente e que a gente deve tirar. E sabe como que a gente consegue tirar essas sujeiras do coração da gente? Através da oração. Porque quando a gente reza, quando a gente faz uma oração, a gente eleva o nosso pensamento a Deus. Nós nos sintonizamos com Deus. E assim, essas impurezas, essas sujeiras do nosso coração vão saindo. Elas vão saindo aos poucos. Então, toda vez que a gente sentir que o nosso coração está ficando sujo, a gente sentir uma coisa que a gente sabe que a gente não deve sentir, vamos tentar fazer uma oração, elevar o nosso pensamento a Deus? Agora nós vamos para a sétima regra, que eu vou unir com a oitava, porque elas são bem parecidas. Bem-aventurado os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Antigamente, as pessoas eram perseguidas, eram castigadas por causa de Jesus. Hoje, a gente não sofre mais isso, graças a Deus. Então, que tipo de perseguição que a gente sofre hoje? É a perseguição quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que é correto, que está de acordo com o que Jesus nos ensinou, e as pessoas vêm e acham que a gente é fraco. Por exemplo, uma pessoa vem e te magoa, aí você perdoa essa pessoa. Muitas pessoas vão achar que você é fraco, que você é bobo, mas você sabe que não é isso. Você está fazendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. E as pessoas podem ficar rindo de você, debochando de você. Então hoje é esse tipo de perseguição que a gente sofre. Mas Jesus fala que as pessoas que são perseguidas por causa da justiça dele herdarão o reino dos céus. Então não se preocupe com isso. Viva de acordo com os ensinamentos de Jesus. Viva de acordo com tudo que você está aprendendo aqui na evangelização. E você pode ter certeza que você vai ser muito feliz, que você vai ter a verdadeira felicidade, a felicidade que realmente importa. Agora vamos ouvir uma musiquinha? Coração palpita, coração palpita de felicidade. Coração palpita, coração palpita. É o amor que chegou com a minha caridade. Abre a janela do seu coração, como é bela a nossa canção. Abre a janela do seu coração, como é bela a nossa canção. Coração palpita de felicidade. Coração palpita, é o amor que chegou com a minha caridade. A aulinha de hoje chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido um pouquinho sobre as regras para a felicidade. Gostou? Fala pro papai, fala pra mamãe, fala pro seu irmãozinho, fala pros seus amiguinhos. Ensina para eles um pouquinho do que você aprendeu hoje, para que todos nós sejamos mais felizes. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Sinta a amizade, vibre, felicidade, cante, a alegria de amar. E cante a alegria de amar. Leve por toda parte a paz, fraternidade, sinta a alegria de amar.